Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, eu não sei, Senhor, como cada um entrou aqui nesse lugar. Senhor, mas eu sei como eu entrei nesse lugar, Jesus. Senhor, eu preciso ser renovado pelo Senhor nessa noite. Assim como o Senhor ministrou no meu coração aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Senhor, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Então eu quero pedir ao Senhor, renova-nos, ó Deus, nessa noite. Querido, peça ao Senhor para que venha abrir o teu entendimento nessa noite. E que você nessa noite venha abrir o teu coração. Porque quando o nosso coração está aberto, quando nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa agir, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então eu creio que se você veio a esse lugar, eu creio que você não veio a esse lugar para mais um domingo. Creio que você veio a esse lugar buscar mais de Deus para a sua vida. Então que o Espírito Santo possa trabalhar e fazer o que Ele quer na tua vida nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 22. Êxodo 15, 22. Amém? Diz assim: em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sul. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntava. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e a ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. E disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor, o que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Podeis assentar, querido. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que é viva, é eficaz. Senhor, que nesse momento, nessa hora, eu me coloco diante do Senhor, Deus, como vaso desobstruído, para que o Senhor, Deus, venha fazer a tua vontade nessa noite. Que o Senhor apareça, Senhor, porque quem tem que aparecer nesse lugar é o Senhor. Toma o coração de cada um, Deus, que entrou nesse lugar. Faça o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses dias estava estudando sobre isso e Deus ministrou muita coisa no meu coração sobre esse episódio. Quantos aqui já ouviram falar desse episódio? Poucas pessoas ouviram falar. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. Esse é um episódio que quando o povo sai daquela batalha lá do Mar Vermelho, onde o mar se abre, eles atravessam o mar, eles, né, o povo ali, o Senhor derrota o exército de Faraó,
e eles conseguem atravessar o mar. E eles, né, do outro lado, eles caminham por 3 dias e chegam a esse lugar chamado Mara. Eles caminham 3 dias sem água, não encontram água, e quando chegam em Mara, as águas são amargas. As águas são amargas. Então, o que o povo faz? O povo já começa a questionar. O povo começa a questionar. Moisés, o que nós vamos beber? O povo começa a sentir saudade do Egito, onde eles estavam. Só que o povo não passar por Mara, por esse lugar, era um propósito que Deus tinha para o povo de Israel. Porque esse povo ficou aprisionado muito tempo no Egito. E no Egito, esse povo, eles não se alimentavam da forma devida. Eles não tinham uma alimentação saudável, uma alimentação que eles, né, que o sustentassem, uma alimentação nutritiva correta. O povo não tinha, porque eram escravos. Então, esse povo é um povo que adquiriu muitas doenças. Muitas doenças. Era um povo doente. O povo estava doente. Então, era um propósito de Deus que eles passassem por Mara. Por quê? Essas águas, por mais que as águas fossem amargas, cientificamente falando, tá? Isso eu estou falando cientificamente. Até hoje, até os dias de hoje, essas águas são amargas. Até os dias de hoje. Essas águas, por mais que fossem amargas, elas eram 100% potáveis. Eram 100% potáveis. Então, e essas águas, elas eram amargas por quê? Porque nelas tinham substâncias, cientificamente falando, que curavam. Por isso que as águas eram amargas. Existiam nelas substâncias que era bom para ossos, osteoporose, era boa para doenças, para intestino, era boa para infecção, para desintoxicar. Ela tinha essas ações nutricionais, essas águas tinham. Então, qual era o propósito de Deus com o povo? Era que eles passassem por ali, que eles tomassem dessa água, para que fossem curados. Esse era o propósito de Deus. Agora, querido, o que Deus ministrou, sabe? Foi ministrando, é que na nossa caminhada, nós às vezes passamos por um monte de situações. Nós vemos o povo ali, viu o que Deus fez na abertura do Mar Vermelho, viu que Deus abriu o mar, viu que Deus derrotou o exército de Faraó, viu as águas engolindo ali todo aquele exército ali, Deus dando livramento para eles. Eles saindo dali, entraram, né, em terra seca do outro lado. Pela falta d'água, por não entenderem o propósito de Deus para com a vida deles, começaram a murmurar. Nós, muitas das vezes, a nossa vida, queira você concordar comigo ou não, mas a nossa vida ela é feita de estágios, de processos. A nossa vida é feita de processos. A nossa vida ela não tem um alinhamento do início ao fim, em que nós podemos dizer que é a mesma linha sempre. Existem muitas surpresas, existem muitos obstáculos, existem muitos desertos, existe muitas bonâncias na nossa vida, existe vitória na nossa vida, mas existe também os momentos de amargura, os momentos de deserto na nossa vida. Todos nós passamos por momentos bons, por momentos ruins, todos nós passamos por momentos de luta, momentos de perda, todos nós. Isso é consequência da vida, consequência das nossas escolhas. Nós passamos. E quando nós estamos passando, sabe,
por muitos desertos que nós passamos, por muitas fontes que nós passamos, nós não conseguimos entender. Esse povo, eles não entenderam que Deus os levou ali para curar eles. Muitas das vezes nós não entendemos que o deserto ao qual nós estamos passando, a dificuldade ao qual nós estamos passando, é que Deus tem um propósito de cura na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas acham que quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos num deserto, as pessoas começam a procurar pecado. As pessoas começam a procurar o que eu estou fazendo de errado, é porque eu não estou dizimando, será? É porque eu não estou fazendo isso, ou porque eu não estou fazendo aquilo. As pessoas começam a procurar. Mas todos nós vamos ter momentos de deserto. Todos nós vamos ter momentos ruins. Você quer ver uma coisa? Jesus teve pecado? Jesus pecou? Mas Jesus passou no deserto? Se Jesus, que foi santo, irrepreensível, ele passou pelo deserto, imagina eu e você, quantos desertos nós não vamos passar? Só que o deserto na vida de Jesus foi para quê? Foi para crescimento, foi para edificação, foi para fortalecimento na vida de Jesus. E muitas das vezes na nossa vida, o deserto é para nos forjar, é para nos apertar, é para saber até onde vai a nossa fé. Deus está testando ali, aumentando a nossa fé. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós não olhamos com essa ótica. Nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós começamos igual o povo começou a fazer. Quando eu não era da igreja, essas coisas não aconteciam. Quando eu estava lá no mundo, não aconteciam essas coisas. Agora que eu entrei para a igreja, as coisas começaram a acontecer. Quando eu assumi um compromisso de estar orando todos os dias, as coisas começaram a acontecer. Quando eu assumi o propósito, seja ele lá qual for, as coisas começaram a acontecer. Você quer ver uma coisa que está acontecendo demais, em que as pessoas precisam ter um entendimento, as pessoas precisam procurar conhecimento das coisas, principalmente a área espiritual, é a questão de casamento, querido. Questão de casamento. Existem pessoas que elas estão vivendo juntas, 13 anos, 12 anos, 10 anos, 20 anos. Aí, casa, separa. Casa na igreja, casa bonitinho, elas estão vivendo. Uma maravilha. Elas estão vivendo. Não tem problema nenhum. Aí elas casam, poxa, eu vou casar para fechar essa brecha na minha vida. Ela pega e casa. Realmente, ela fecha a brecha na vida dela. Mas esquece de fazer a quebra de todo aquele tempo que ela ficou junto. Não sei se vocês já observaram isso, mas nós que cuidamos de casais, nós estamos observando muito essas coisas. Então, assim, é necessário, existe um processo a ser feito. Por quê? A legalidade que existe dentro de um casamento, onde ele não é estruturado ali, um casamento civil, né? Vamos dizer, um casamento correto ali. Existe a brecha de quê? Da fornicação. Existe a brecha da fornicação. Por que dá certo e tudo dá certo? O diabo não intervém em nada. Porque a brecha está ali. Ele deixa. Na hora que você acerta civilmente, você fechou essa brecha. Então isso não é mais pecado na sua vida. Isso não é mais pecado. E quando eu vou dar um exemplo para você, que eu gosto de falar de mim, né? Melhor você falar de você, que você fala com propriedade e aquilo que eu fiz. Tá ali o pastor Nilo e a Néia ali,
na minha época, na época de Renata, quando nós erramos, que a Renata ficou grávida, eu tinha um pastor na época, o pastor Luciano, da Metodista, e nós, homens de Deus também, que nós fomos conversar com ele, ninguém sabia de nada, acho que só a Né que sabia, e nós fomos conversar com ele. Quando nós chegamos no gabinete dele, ele falou comigo assim, com a Renata, ó, eu já sei o que vocês vieram fazer, porque Deus me mostrou. Ele sentou com a gente e falou assim, olha, não é só vocês casarem que vai ser abençoado o teu casamento. Vocês precisam fazer o seguinte, ele colocou eu e ela sentados, um de frente para o outro, e ele fez com que eu pedisse perdão para ela, e que ela, por eu ter usufruído do corpo dela sem a bênção, e ela pediu perdão para mim, e nós fizemos uma quebra de maldição ali, de tudo isso daí, nós entregamos ali, ele orou por nós ali, e nós nos arrependemos ali, um para o outro, pedimos perdão por tudo que tinha feito, e dali em diante, nós nos separamos, e nós só tivemos relação de novo só depois que nós casamos. Vocês entenderam? Agora, quem faz isso, que está morando junto com alguém? Quem chama um pastor, ou diante de Deus, faz isso? Você quebra a maldição ali. Então, isso acontece demais. Então, assim, nós temos que tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa. Então, assim, quantos propósitos quando nós nos colocamos e as coisas começam a dar errado e nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a falar com Deus, ao invés de nós fazermos igual Moisés fez. O que Moisés fez? Espera aí, vou consultar a Deus. Vou consultar a Deus. Sem murmurar, Moisés consultou a Deus. Então, assim, nós temos que entender que aonde nós mais crescemos é nos momentos de dificuldade. Aonde nós mais oramos, aonde nós mais nos achegamos a Deus, onde nós mais temos, né, o relacionamento com Deus são nos momentos de dificuldade. Quem já passou por um momento de dificuldade aqui, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando? Sabe que nós ficamos mais suscetíveis, nosso coração fica mais quebrantado. É por medo, às vezes? Sim. Por temor, às vezes? Sim. Mas nós nos quebrantamos, mas nós oramos, mas nós fazemos. Coisas que quando tudo está normal, tudo está de boa, nós não fazemos. Quando tudo está correndo muito bem na nossa vida, nós esquecemos. Nós baixamos a guarda. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que em momentos de dificuldades, em momentos de águas amargas na nossa vida, não é simplesmente porque você está errando. Comece a olhar Deus querendo tratar de você. Comece a orar que Deus querendo trazer você ao crescimento. Deus trazendo você para perto dele. Isso é que o povo não entendeu, porque nós podemos ver que à frente, 11 quilômetros mais ou menos, 11 quilômetros de Mara para Elim, eram 11 quilômetros. Daqui a 3 rios, vamos colocar assim, daqui a 3 rios, da onde eles estavam, existiam 12 fontes e 70 palmeiras. 12 fontes de águas potáveis, de águas doces, e a sombra a qual eles tanto queriam. Mas era necessário, Deus podia, por que Deus não revelou para Moisés que tinha isso à frente? Porque eles precisavam passar por ali. Às vezes a nossa vitória, a nossa bênção, aquilo que nós tanto desejamos, que nós achamos que nós nunca vamos chegar, às vezes está pertinho de nós.
mas é necessário que eu e você venhamos passar por alguns processos na nossa vida. E eu creio, querido, assim como eu passei por vários processos, existem pessoas que estão passando por processos. Existem pessoas que vão entrar, que vão passar por processos. E quando você está dentro desses processos, quando você está dentro dessas águas amargas, às vezes a gente acha que nunca vai acabar. Às vezes a gente acha que não tem saída, não tem solução nenhuma. E a nossa murmuração não deixa a gente enxergar aonde está a solução. Simples. Onde está a solução simples. Porque o que Deus vira para Moisés e fala: Moisés, pega esse pedaço de madeira, esse pedaço de pau que está aí e joga na água. Quando Moisés pega o pedaço de pau e joga na água, a água vira doce, fica doce. Mas a água só ficou doce por esse momento. Só esse momento. Dali em diante a água continuou amarga. E é amarga até hoje. Muitas das vezes nós impedimos, a nossa murmuração impede muitas das vezes ou tarda na nossa vida o mover e o agir de Deus. Aquilo que Deus tem para tratar com a gente. Aonde Deus quer curar, aonde Deus quer tratar, a ferida a qual Deus quer cuidar. Porque Mara, o nome Mara fala de amargura. Amargura. E quantas pessoas, por causa da murmuração, se tornam pessoas amargas, pessoas amarguradas de alma, pessoas amarguradas até mesmo como pessoa. Vocês conhecem alguém amargurado? Uma pessoa amargurada é por causa de processos mal resolvidos. Toda pessoa que é amargurada é porque tem processos mal resolvidos. Não conseguiram resolver processos. Passou por processos que não foi resolvido. A pessoa se torna amargurada. E você viver do lado de alguém amargurado é horrível. Nós vemos que esse povo é um povo que eles rejeitaram tanto o agir de Deus, que se nós formos olhar dali em diante, e mais adiante, eles vão reclamar. Deus, olha só, Deus vai, torna a água doce, eles andam 11 quilômetros, tem lá as 12 fontes, as 70 palmeiras, daqui a pouco eles começam a murmurar pelo quê? Comida, pela carne. Você trouxe a gente para cá para morrer de fome, Moisés. Eles começam a desejar as migalhas a qual eles comiam no Egito. Depois de estar perto de Deus, vendo todo o mover de Deus, todo o poder de Deus sobre a vida do povo, sobre a vida deles, eles ainda murmuram. Eles se tornaram pessoas amargas. E se nós formos analisar, olha só, querido, que tremendo. Tremendo da parte negativa. Não da parte boa, mas da parte negativa. Se nós formos olhar, estudar, esse povo aqui, por serem um povo amargo, que virou um povo amargurado, que reclamava de tudo, que fazia motim para tudo, mesmo vendo agir de Deus, começaram a serem desobedientes. E Deus falou ali, ó, que se eles fossem obedientes, se eles cumprissem os mandamentos, se eles fizessem tudo certinho, não cairia sobre eles doença, não cairia sobre eles mal. E nós vemos que a amargura desse povo fez com que toda essa geração não possuísse a terra prometida. Olha onde a amargura pode chegar. Olha onde sentimentos podem nos levar. Olha onde a reclamação, sabe por quê? Porque toda vez que a gente reclama de alguém, cresce algo dentro de nós contra aquela pessoa.
Toda vez que aquela pessoa ameaçar fazer algo, ou ela fizer algo que não está no seu agrado, cresce mais uma resistência dentro do seu coração. Vai crescendo resistência, vai crescendo resistência. Chega uma hora que você não consegue olhar para a pessoa mais. Chega uma hora que você não consegue ouvir a voz da pessoa mais. E às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa nem sabe. Mas você gerou uma raiz de amargura dentro do teu coração. E isso pode levar você para o inferno. Você sabia disso? Isso pode levar você para o inferno. Então é necessário nós termos cuidado, muito cuidado, com a sua liderança, no que você pensa, no que você fala, no que você ouve. Muito cuidado, querido. Até mesmo com os irmãos, porque às vezes só em nós olharmos para as pessoas, nós achamos que a pessoa está olhando a gente de forma diferente, que a pessoa está comentando algo sobre nós de forma diferente. E aquilo começa a gerar algo no nosso coração. Vamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos desenvolver em nós, sabe, um espírito sensível, de sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque sabe o que vai acontecer? Olha só, a conversão já fala, a palavra por si só, ela já dá o seu próprio significado, que é a conversão. O que é a conversão? É o contrário. Se você caminhava para lá, você vai passar a caminhar para cá. A conversão é o quê? Se eu não perdoava, eu passo a fazer o quê? A perdoar. Independente se foi eu ou se foi a pessoa. É o perdão. Quando aconteceu um lance comigo e com o Júnior, negócio da internet, né? Muitas pessoas sabem disso, outras pessoas não sabem, mas eu e o Júnior, a gente quase foi preso uma vez, eu e o Júnior, por uma situação que armaram contra nós, e nós quase fomos presos mesmo. O juiz chegou a expedir um mandato de prisão para a gente, e nós quase fomos presos. E a pessoa que fez isso comigo e com o Júnior, né, todo mundo falava, e nós ganhamos o processo na justiça, né, teve justiça e tudo, nós conseguimos provar tudo, né, e acabou quase a pessoa sendo presa. Não foi presa porque nós não quisemos, né, porque se eu faço isso com ela também, eu ia estar sendo igual a ela. E foi provado tudo bonitinho lá, que nós não éramos, não fizemos nada, e aquilo ficou no meu coração. Aquilo ficou no meu coração. Quando eu via a pessoa na rua, eu ficava incomodado. Ficava incomodado com aquilo, e eu pensava assim, mas quem está errado não sou eu, não foi eu que fiz nada. Então quem colocou na justiça foi ela, quem correu atrás de tudo foi ela, então eu vou ficar na minha. Mas eu fui tão incomodado pelo Espírito Santo, que um dia eu encontrei essa pessoa sozinho lá no Eldorado. Encontrei essa pessoa sozinho na rua. Estava descendo do carro, eu estava descendo de carro. Eu falei, é agora. Eu parei, aí a pessoa ficou escabriada comigo. Eu também fiquei escabriado com ela, né? Porque eu não sabia qual seria a reação dela. Ela achou que eu ia arrumar problema. Eu cheguei para ela, e nisso que eu estava chegando perto, ele estava escabriado. Quem passou de moto? O pastor Zé Carlos. Ainda bem que o pastor foi testemunha. O pastor Zé Carlos passou de moto. Quando ele viu, porque ele sabia de toda a situação, quando ele viu, ele virou a motinha lá na frente, veio correndo, parou no meio de nós dois assim, Léo, meu filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falei, não, pastor, não está acontecendo nada não. Ele, não, porque você parou aí, né? Toda a situação está acontecendo aí. Falei, não, pastor, eu só parei com ele aqui porque eu quero pedir perdão para ele pela situação que ele causou. Aí o cara virou para mim e falou assim, mas eu não te perdoo. Eu falei, mas aí então é problema seu, eu libero o perdão para você.
Virei as costas e vim embora. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Depois de 2 anos, eu tive frente a frente com ele de novo, em juízo, por outra situação trabalhista. Frente a frente em juízo. Ele virou para mim e falou assim, ó, desde aquele dia, eu adquiri essa doença e essa doença. Não consigo dormir, não consigo apoiar minha cabeça no travesseiro e descansar. Eu não tenho paz. Uma pessoa amargurada. Tem dinheiro, mas não tem paz. Eu falei com ele, cara, eu libero para você, falta você se liberar. Falta você se liberar. E quem estava errado na situação era ele próprio. Mas ele não se conformou, olha só. Ele não se conformou que eu pedi perdão para ele, olha só. Ele não se conformou que eu fui pedir perdão para ele. E todas as pessoas a qual eu falei isso, você é muito bobo. Eu tinha que deixar esse perdão, não foi você que fez nada de errado. Mas e a conversão? Não é o contrário? Evangelho é o contrário. Se você não perdoava, você perdoa. Se você não amava, você passa a amar. Se você não gostava, você faz força para você gostar. Esse é o Evangelho. Se você murmurava, nós precisamos parar de murmurar. É por isso que muitas das vezes a igreja não cresce. Porque a nossa visão de reino, nós não estamos focados naquilo que é mais importante dentro da igreja. A coisa mais importante que nós, como ovelha dentro da igreja, a primeira coisa é nós sermos obedientes à palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos ser, obedientes à palavra de Deus. Porque se eu for obediente e fiel a Deus, o desejo do meu coração vai ser o quê? O desejo dele. E qual o desejo de Deus para com as nossas vidas? Qual o desejo de Jesus? Qual a ordenança de Jesus? Ide e me ser-me-eis testemunho. Porque quando o meu foco é o que está escrito aqui, eu não vou olhar para o lado para o outro. Eu não vou olhar o defeito do que está do lado e que está do outro. Eu vou focar naquilo que Deus quer, naquilo que Jesus quer, o quê? Ser testemunha. Vou focar no quê? É evangelizar, é trazer pessoas. Não é eu mostrar os defeitos de dentro da igreja. O que acontece, querido, é que existem pessoas que elas mostram os defeitos de dentro da igreja para as pessoas que não são da igreja. E quem é que vai querer vir para dentro da igreja? Nós temos que entender que na igreja, aqui dentro, todos nós temos defeitos. Eu costumo dizer para os meninos lá no serviço lá que a igreja é um lugar que só tem ex. Ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-cachaceiro, ex-drogado. Se você for perguntar aí, os irmãos aí, ou as irmãs aí, como é que era a sua vida antes de você se converter? Era na cachaça. Como era a sua vida antes de você se converter? Era adultério, era droga. Então, a igreja é formada por pessoas assim. E vou te falar outra coisa, você pode até se chocar ou não. O caráter dela não foi mudado. Você sabia disso? O seu caráter não foi mudado. Você está falando heresia. Não estou não. Não estou falando. Porque quando Deus muda algo, quando Deus muda, não volta mais atrás. Quando Deus muda, não volta mais atrás. Agora, se você abandonar Jesus hoje, o que vai acontecer com você? Você não vai voltar a fazer as mesmas práticas? O que nós vemos quando as pessoas se desviam? Quando as pessoas, desistem de seguir Jesus, elas voltam a praticar a mesma coisa.
o que acontece com a gente? Mas então o que acontece que a pessoa muda? Sabe por quê? É porque você deixa de viver o seu para viver o caráter dele. Você abre mão das suas vontades, você abre mão do seu eu para imperar em mim a vontade dele. Porque se eu abandonar Jesus, eu vou voltar a ser a mesma pessoa que eu era antes. Vou voltar a ser a mesma pessoa. Então, o que nós fazemos? E isso eu acho tremendo. Acho tremendo. Nós entendemos, e é tudo, e não é nada de supetão. É entendimento. É entendimento. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, vinde como estais. Porque você vai vir da forma que você está. Quando você chegar aqui dentro, você vai começar a entender. Você vai começar a entender, opa, nossa, realmente, eu sou desse jeito, eu preciso mudar. Eu não posso continuar sendo desse jeito. Mas espera aí, eu não consigo mudar sozinho. Aí é onde entra o Espírito Santo. É onde entra o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Espera aí, eu posso te ajudar. Mas olha só, deixa o seu eu de lado, nós vamos andar juntos. E eu vou te explicar, eu vou fazer você entender, eu vou passar a andar com você, dentro de você, vou te mostrar, olha só, como é o jeito de viver em paz. É dessa forma que funciona, é com entendimento. Tanto que nós podemos ver assim, ó, ninguém muda da noite para o dia. Existe um processo. Por quê? O Espírito Santo vai mostrando para nós mesmos e colocando na balança. Olha só, isso é legal? Poxa, não é legal. Isso, olha, então, a partir de hoje, tá vendo? Isso, o que isso acrescenta na sua vida? Vou dar um exemplo aqui, né? O que beber acrescenta na sua vida? O Espírito Santo começa a te mostrar, passa um filme na sua cabeça e fala assim, olha só, quando você bebe, você bate na sua esposa, você espanca seus filhos, você perde o caminho de casa, fica jogado, deitado na rua. Olha, o que isso acrescenta na sua vida? O próprio Espírito Santo começa a mostrar para a pessoa em si, realmente, Deus, eu não quero isso para a minha vida, então nós vamos tirar isso da sua vida. A partir de hoje, olha só, não vai mais acontecer isso, porque eu vou te ajudar. Vou ajudar você a ter nojo da bebida. Você pode ver que as pessoas que bebiam antes, que agora entenderam, são convertidos, são fiéis, assim, ó, não sinto nada quando vejo um copo de cerveja, um copo de cachaça. Não sente, querido. Porque ela deixou o Espírito Santo guiar a vida dela, naquela fraqueza que ela tinha. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos dar essa ênfase ao Espírito Santo. Para que nós não venhamos ser pessoas amarguradas. Para que nós não venhamos pular processos, primeiramente, pular processos. Porque todos nós precisamos passar por processos. Então, assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser um momento de águas amargas, onde você vai lutar. O maior vilão da sua vida aí vai ser você mesmo. Vai ser as suas vontades, vai ser os seus desejos, vai ser o seu eu. Esse é o nosso maior vilão todos os dias. Porque o diabo não coloca nada de goela abaixo na vida de ninguém. Ele só arma a situação e deixa para você escolher. Se você estiver na presença de Deus, você vai rejeitar, mas se você não tiver, você vai cair. Então, nós precisamos entender isso. Desertos, lutas, nós vamos passar. Mas Deus tem deserto e luta para mim, para você? Sim, mas para nos fortalecer. Nunca para nos envergonhar e para nos derrubar, querido. Nunca para nos derrubar. Mas sempre para nos fortalecer, para fazer com que a nossa fé venha aumentar. A nossa fé venha aumentar. E nós vemos que a solução, estava simples. Era simplesmente um galho. Moisés pega o galho e joga na água, a água se torna doce. Por quê? Moisés tinha discernimento. Moisés, peraí, vou perguntar a Deus. Se nós começarmos a orar a Deus, se nós começarmos a ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo,
em situações difíceis, Deus vai começar a mostrar para nós que a solução está bem simples. Está do nosso lado. Está do nosso lado. Eu não esqueço o dia, isso ficou marcado muito na minha vida, ficou marcado o dia, o cuidado de Deus, né? Porque qual que é a nossa primeira sensação a qual nós estamos passando por dificuldade? Deus não está me ouvindo. Porque você começa a falar com Deus e você acha que Deus não está te ouvindo, porque as coisas não acontecem, né, na hora que você quer. Mas, meu Deus, por que isso está acontecendo? Você começa a falar com Deus. E quando Deus não responde você começa a achar que Deus não está te ouvindo. Você começa a achar que Deus não está ligando para você. Era o que o povo aqui estava achando, que Deus tirou eles de lá para morrer de sede. E muitas das vezes nós achamos que Deus arma, né, que nós passamos por situações e que Deus não vai intervir. Deus, quando o Senhor vai intervir nisso daqui? Isso está me envergonhando. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou sendo perseguido no meu trabalho? Por que eu estou sendo perseguido no colégio? Por que está acontecendo isso comigo na igreja? Por que o Senhor não intervém nisso, Deus? O Senhor não está cuidando de mim. Né? Entra o espírito de autopiedade em nós. E nós achamos que Deus não está ouvindo. Deus não está cuidando de nós. E eu vou falar para vocês que eu vim no carro falando isso com Deus. Mas por que o Senhor não fala comigo? Por que isso está acontecendo? E eu vim falando, chorando, eu sozinho com Deus, falando, chorando, falando. E eu, na verdade, eu não vim falando, eu vim pensando. Eu vim pensando. Mas o meu coração estava tão angustiado, mas tão angustiado, que eu falei assim, ó, eu não vou conseguir dar palavra nenhuma nesse dia. Eu falei, não vou conseguir. Impressionante, querido. Quando eu cheguei lá na igreja lá, que os irmãos estão aqui de testemunho, que tinha luz em todo lugar, na igreja não tinha luz, né? Lembra disso daí? Era um propósito que nós tínhamos feito de quintas-feiras na igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha luz no monte de lugar, em volta. Só na igreja que não tinha luz. Aí os meninos não conseguiram resolver. Falei, gente, vamos orar aqui e eu vou despedir vocês para a gente ir embora. E quando nós demos as mãos para começar a orar, Deus tomou a irmã Rose, né, a saudosa irmã Rose, veio na minha direção e falou comigo tudo que eu estava pensando no carro. Você acha que eu não cuido de você? E falou comigo, ó, você vai entrar num processo, mas eu estou cuidando de você. O processo que você vai entrar não é para a morte, mas é para a minha glória se manifestar na tua vida. Olha o cuidado de Deus. Às vezes nós achamos que Deus não está cuidando, que Deus não está ouvindo. Mas Deus, não é porque Deus se silencia que Ele não está cuidando, querido. Um professor, ele ensina para você durante todo semestre ou todo bimestre, ele te ensina uma matéria. Nas aulas, ele passa toda a matéria para você. Te dá explicações, te ensina, chega perto de você, fala contigo, mostra no que você está errado ou não. Mas no dia da prova, ele tem que ficar quieto e só observa. No dia da prova, você não pode levantar o dedo e falar assim, professor, como é que é essa questão aqui mesmo? Sabe por quê? Porque ele já te passou a matéria. Ele deu a matéria em sala de aula. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Os cultos, as pregações, as palavras que são ministradas aqui, são matérias.
São matérias, não minha, não do Reinaldo, não do pastor, não da pastora Ângela, não da Miriam, ou de quem mais prega aqui. Não são nossas as matérias. Essa matéria é Deus falando com a igreja. É Deus dando todo o entendimento. É Deus explanando tudo aquilo que nós precisamos todos os dias. Para nós entendermos a importância de nós darmos ao culto. Sabe por quê? Porque na hora do momento de dificuldade, sabe o que vai te sustentar? É a palavra que você ouve. É a palavra. É a palavra que vai te sustentar no momento das águas amargas. Porque você vai entender e você vai falar assim, olha só, a tua palavra diz isso, eu vou me sustentar naquilo que a tua palavra diz, porque a tua palavra não volta vazia, a tua palavra tem poder. Mas agora, se eu vier para o culto e tratar o culto como uma simples casa de show, onde eu não presto atenção, onde eu não dou ênfase àquilo ali, vai chegar a matéria no dia, você não vai chegar a prova, e você não vai saber como sair dela. Deus vai se silenciar, porque Ele já deu a matéria. Falou, filho, tudo que você precisa está nas tuas mãos. Tudo que você precisa está nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque Deus não engana ninguém e Deus não dá nada além daquilo que possamos suportar. Deus não vai te dar nada de surpresa, a qual você não tem o entendimento. Mas muitas das vezes nós preferimos murmurar. É mais fácil murmurar. É mais fácil eu chamar um irmão na minha casa e falar com ele, cara, não estou entendendo. Ao invés de eu chamar ele para orar, eu prefiro chamar para murmurar. E não só o povo estava achando ali que eles estavam murmurando contra Moisés, mas eles não estavam murmurando contra Moisés. Eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você murmura contra a liderança da igreja, você não está murmurando contra pastores. Você está murmurando contra o próprio Deus. Porque quem colocou o pastor, assim como colocou Moisés à frente do povo, foi Deus em quem chamou o nosso pastor para estar à frente do rebanho. Então, assim, quando eu abro a minha boca para eu murmurar contra a minha liderança, eu estou murmurando contra o próprio Deus. E nós estamos passivos de todas as coisas que fala aqui. Vamos orar pela nossa liderança. Muitas das vezes as pessoas acham que é fácil você ser líder de alguma coisa. Nós que somos líderes de pequenos grupos, líder, igual eu, quem é líder de jovem, igual o pessoal do Redenção aí, a Miriam que lida com o pessoal, quantos problemas, né, Miriam? Todo dia bate na mão da Miriam. Nós que somos líderes de casais, tem o líder de ministério de louvor, nós que somos líderes de pequenos grupos, às vezes já é ruim, já dá ruim às vezes. É ruim não, já dá ruim às vezes. Nós ficamos de cabeça quente com certas situações. Agora, você imagina um pastor que é de todos nós. Que é de todos nós. Você imagina o coração de alguém, igual o pastor Nilo lá, que já foi pastor de igreja também. Imagina você todo domingo pregando uma coisa, pedindo uma coisa, e ninguém fazer o que é pedido. Poucas pessoas fazerem o que é pedido. Vocês já pararam para pensar nisso? Como fica o coração do homem? O coração dele como homem? Será que já passou na mente dele alguma vez? Será? Porque não corresponde ao que eu peço. Eu oro a ti, o Senhor me dá estratégia, o Senhor me dá a direção, mas eu falo, não abraça, o que está errado? Já pararam para pensar nisso?
Muitas das vezes a gente quer o pastor que precisa ir, ou o fulano que precisa ir, o pastor que tem que cuidar, o pastor que tem que fazer. Isso é falta de entendimento da nossa parte. Sabe por quê? O pastor não foi feito para gerar ninguém. Sabia disso, né? Em pastos de ovelhas, vamos nos colocar aqui, não estou chamando ninguém de animal, mas somos considerados como ovelhas. Existe um pastor de ovelhas. É o pastor de ovelha que dá luz a outras ovelhas? É o pastor? O que o pastor faz? Cuida, defende, corta a lã, catuca. Não é isso que o pastor faz? Agora, quem gera? Quem gera ovelha é ovelha. Então, quem precisa testemunhar, quem precisa discipular, quem precisa evangelizar? É ovelha. É a igreja, somos nós. Então, assim, a responsabilidade, olha só, hein? Vocês podem querer me bater depois, mas a responsabilidade da igreja não crescer não é do pastor, não. É minha e sua. Quantas ovelhas você gerou esse ano? Quantas ovelhas você gerou? Ele está aqui para cuidar. Quantas ovelhas eu gerei esse ano? A gente multiplica a igreja fácil. Nós temos 150 membros aí. Se cada um membro gerar uma ovelha, se você ganhar uma pessoa, nós multiplicamos a igreja fácil. Fácil, fácil, fácil. Mas agora nós vamos ouvir, eu não tenho dom para isso, eu não sei falar disso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Somos nós. A igreja só vai crescer a partir do momento que nós entendermos isso. Que sou eu é que tenho que fazer a igreja crescer. Eu falo assim, é claro que é o Espírito Santo, tal, mas eu estou dizendo assim, as mãos, a obra das mãos é nossa. O falar é nosso. O id é para nós. E não é simplesmente uma vez no mês, igual foi feito ontem. Igual foi feito no Limoeiro. Não é esse de uma vez por mês. Sabe por quê? Onde você vai ter a credibilidade para você falar de Jesus para alguém e a pessoa ver a transformação de Jesus na sua vida, é no seu trabalho, é no colégio, é na sua vizinhança. Por quê? A pessoa te conhece. E ela vai ver a transformação de Deus que Deus fez na sua vida. A não ser que não tenhamos uma vida transformada. A não ser que não tenhamos uma vida de testemunho. A não ser que não tenhamos uma vida de fidelidade a Deus. Mas ao contrário disso, deu problema na rua, manda chamar você lá na sua casa para você orar. Porque vem você, sabe que você tem algo diferente. Então nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Se nós não formos a uma igreja ativa nessa área, sabe o que vai acontecer, querido? Vai entrar em nós frustração. Vai começar a entrar em nós vamos começar a ser frustrados e vamos começar a reclamar que as coisas não acontecem, que nós não fazemos nada e tal, e tal, e tal, e tal. E vai criar em nós raiz de amargura. E nós não vamos sair do lugar. E está arriscado nós não entrarmos na terra prometida. Porque foi gerado no nosso coração, por falta de entendimento, raiz de amargura. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Uma coisa que eu achei tremenda. Tremenda. Não sei a forma, o jeito a qual você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa que impactou o meu coração, sabe o que foi? Olha só, lá no lance de Eliseu, quando o machado cai na água, o que Deus manda Eliseu fazer? Pegou um graveto, um pedaço de madeira e jogou na água. O que aconteceu com o machado? O machado flutuou. Um pedaço de madeira. Quando chega nessas águas aqui de Mara,
Deus fala para Moisés: pega um pedaço de madeira e joga na água. O que aconteceu com a água? A água se tornou em águas doces. Olha só que tremendo. Lá no Calvário, foi jogado e fincado um pedaço de madeira no chão. Sabe o que aconteceu? Eu e você estamos aqui hoje. Ó. Foi lançado um pedaço de madeira no chão, sabe por quê? Não tinha solução para nós se não fosse aquele pedaço de madeira. Vivíamos amargurado, sem salvação. Aquele pedaço de madeira, com a obediência de Jesus naquela cruz, fez com que a minha vida e a tua vida, a partir do momento que nós entendemos, se tornasse em águas doces. Jesus é a única pessoa que pode transformar a nossa vida de amargura em uma vida em águas saudáveis e doces. Jesus, aquele madeiro, a obediência dele. Eu estou dizendo a madeira por simbolismo, nós sabemos que foi ele, mas a madeira por simbolismo, naquela cruz, nos deu a oportunidade de nós hoje nos podermos testemunhar do amor e da graça de Deus nas nossas vidas. Por mais que nós venhamos passar por momentos difíceis, nós temos o entendimento. Senhor, eu sei que eu estou passando por esse momento, mas é só um momento. Porque eu sei que aquilo que está por vir, deserto não foi feito para morar. Deserto é só passagem. Então, se você estiver passando no deserto, entenda o seguinte: é só passagem. Vai depender do teu entendimento o tempo que você vai ficar no deserto. Nós podemos ver que era facinho para o povo ter entrado na terra prometida. Meses. Mas ficaram 40 anos. Por quê? Por causa de murmuração e desobediência. Vai depender de mim, do meu entendimento, do seu entendimento. Para que nós venhamos entender. Deus tem algo tremendo na minha vida e na tua vida. Não importa o momento de dificuldade que você esteja passando. Não importa você achando que as coisas são impossíveis para você. Quando você passar, assim como eu passei, assim como muitas pessoas aqui passaram por momentos difíceis, as pessoas vão perguntar: e o que foi? O que nós vamos falar? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. O testemunho que o Reinaldo tem deles no médico lá, foi quem? Deus. Do Gabriel, não é? Lembra? Uma pregação dele, isso me impactou muito o testemunho dele. Foi Deus. Foi Deus. Eu vi o meu pai com 0,0% de imunidade dentro do hospital, cheio de Covid, e a médica virar para mim e falar assim: ó, eu não vou te dar certeza nenhuma. Você precisa tirar o seu pai daqui porque ele vai morrer aqui dentro. E até o 9º dia, não saber o diagnóstico, o que ele tinha. Não saber que medicamento usar, porque não sabia o que ele tinha. Não sabia. E Deus virar para mim, sentado na cama do hospital, eu lendo a passagem de Ezequiel, de Vale dos Ossos Secos, o Espírito Santo falou assim, bradou na hora. Comecei a ler, e Deus falou assim: o que você está vendo? Olha lá, olha o vale lá, na maca lá. Olha o vale de ossos secos lá. Vai lá e profetiza. Assim como eu estou dando ordem aqui, eu estou te dando uma ordem. Vai lá e profetiza. E eu levantei e fui lá na cama do meu pai. Meu pai estava dormindo. Meu pai, pele e osso, só cheio de machucado. E comecei a profetizar: Senhor, eu profetizo
uma pele nova. Senhor, eu profetizo ossos novos. Senhor, eu comecei a profetizar na vida do meu pai. Isso foi no 9º dia. No 11º dia, meu pai estava em casa de alta. Meu pai estava em casa de alta. Foi quem? Foi Deus, querido. Foi Deus. E eu creio que na tua vida existem muitas coisas, muitos livramentos que você nem entende. Mas eu quero dizer para você, foi Deus. É Deus te livrando, é Deus te guardando, é Deus te protegendo. É Deus. É Deus. Queria convidar você a se colocar em pé. Aleluia. Foi Deus, querido. Até hoje na tua vida foi Deus. Foi Deus que te guardou, foi Deus que te livrou, te protegeu. Eu quero dizer para você nessa noite também que entrou aqui nesse lugar. Quem te trouxe aqui foi Deus. Talvez você ache até que você veio por sua própria vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Foi Deus que trouxe você a esse lugar. Porque Ele tem um propósito específico com a tua vida. Deus te trouxe a esse lugar porque a partir de hoje você não vai ser mais inocente em certas situações. Deus te trouxe aqui para te dar oportunidade. Oportunidade de conhecer a Ele, que é autor e consumador de todas as coisas. Oportunidade de ser chamado de filho de Deus. Assim como aquele pai no filho pródigo esperava o filho de braços abertos, com expectativa no coração. Assim também o Senhor Jesus, Ele espera você de braços abertos. Talvez você tenha entrado nesse lugar aqui angustiado, com teu coração pesado, passando por dificuldades, por problemas. E talvez você até se perguntou, o que eu vou fazer lá? Ou talvez você veio a esse lugar pedindo a Deus uma resposta, solução para os seus problemas. E a solução, querido, está mais perto do que você possa imaginar. Não estou dizendo que você não vai passar mais por problemas. Mas eu estou dizendo para você, garantindo para você que a partir de hoje na tua vida, Deus vai ser maior do que os seus problemas e que as suas dificuldades. Até hoje, talvez você tenha mostrado para Deus, esse é o nosso grande erro. Nós passamos a mostrar para Deus o tamanho das nossas dificuldades e o tamanho dos nossos problemas. Nós mostramos para Deus. Mas não é isso que eu tenho que fazer, mostrar para Deus, entregar para Deus. Querido, começa a mostrar para os seus problemas o tamanho do teu Deus. Faça o contrário. Mostre o tamanho do teu Deus para os seus problemas e para as suas dificuldades. Eu quero convidar você nessa noite, talvez se entrou alguém aqui que ainda não conhece Jesus, ou que seja desviado, que já conheceu, mas andou por outros caminhos. Deus está te esperando de braços abertos. Deus está te esperando de braços abertos, querido. Se tem alguém aqui nessa noite, quero convidar você. Vem aqui que nós vamos orar por você. Eu posso garantir para você uma coisa, vai haver festa no céu nessa noite. Vai haver festa aqui nessa igreja nessa noite. Porque a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E não é vergonha você dizer não para esse mundo. Vergonha muitas das vezes é nós sermos pegos em atos de adultério. É muitas das vezes sermos enquadrados. Ser pegos roubando. Mas você entregar a sua vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso não é vergonha, isso é privilégio para nós. Isso é privilégio para nós. Que o Senhor possa te dar outra oportunidade.
que o Senhor possa te dar outras oportunidades. Queria que você levantasse as suas mãos, nós vamos estar orando. E você, porventura, meu irmão e minha irmã, que esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, eu quero convidar você a colocar diante do Senhor nessa hora. E você não vai mais ficar questionando a Deus. Comece a mostrar para o seu problema aí. Olha o tamanho do meu Deus. O meu Deus, ele é autor e consumador de todas as coisas. Não tem problemas impossíveis para o meu Deus. Comece a mostrar, faça ao contrário nessa noite. Comece a mostrar para as suas dificuldades que você está dando ênfase a partir de hoje. Mais ênfase a Deus na tua vida do que os teus problemas. Senhor, nós queremos exaltar e engrandecer o teu nome. Sabemos, ó Deus, que nós não vamos estar livres de desertos, de dificuldades e de problemas nessa terra. Mas, Senhor, nós queremos, ó Deus, que o Senhor, Deus, seja maior na nossa vida do que os nossos problemas. Nos ensina, Senhor, a mostrar para os nossos problemas o teu tamanho. Quem é o Senhor na nossa vida, Jesus? Senhor, sabemos, ó Deus, que muitas das vezes passamos por dificuldades. Muitas das vezes, Senhor, passamos por situações que a nossa vista humana nós achamos que é impossível. Mas, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor a visão dos céus nessa noite. Aquela mesma visão que o Senhor deu para o moço, Senhor de Eliseu. Olhe e contemple o tamanho do exército celestial que está aí para batalhar ao teu favor. Senhor, em nome de Jesus, nos dê essa visão, que nós vamos entender que existe, Senhor, um exército, Senhor, trabalhando a nosso favor, Jesus. Meu Pai, eu te peço, Jesus, nessa noite, abençoa-nos, ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa a vida de cada irmão meu e cada irmã minha que veio a esse lugar nessa noite, que saímos daqui de forma diferente conforme entramos, ó Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, pela nossa semana, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, a qual o teu Espírito, Deus, venha trabalhar no nosso coração, venha nos mostrar, Jesus, Senhor, venha nos sacudir, venha nos despertar, venha nos fazer entender, ó Pai, que através de nós, ó Pai, nos dá alegria no nosso coração de nós compartilharmos e de nós falarmos do teu amor, da tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Jesus. Senhor, nos dê, Deus, esse entendimento. Nos dê, ó Pai, essa alegria. Senhor, nos dê, Pai, em nome de Jesus, a disposição, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, falar da Tua palavra, Jesus. Sabemos que estamos vivendo últimos dias nessa terra, Jesus. Senhor, eu não quero, Deus, que vidas sejam cobradas, ó Pai, das minhas mãos. Mas, ó Deus, eu quero, Senhor, sim, Senhor. Eu quero, Senhor, levar a Tua palavra. Senhor, eu quero, através do Teu Espírito, Senhor, ganhar almas, batizar pessoas, ó Deus, orar por pessoas e pessoas serem curadas, pessoas se renderem aos teus pés, porque esse é o propósito ao qual o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nos desperta a tua igreja, Jesus. Desperta a tua igreja. É o que eu oro a ti, meu Pai, nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar nessa noite. Em nome de Jesus. É o que nós oramos a ti, ó Pai. É o que eu oro a ti e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Digamos todos juntos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Não saia sem você dar um abraço apertado aí no seu irmão. Desejo para ele uma semana abençoada em nome de Jesus.